Boa noite, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Thalita Renova. Já tem um tempinho, né? Eu não venho aqui. Bom, vamos lá renovar, né? Como diz o canal, né? Fazer uma livezinha hoje bacana. Hoje o tema é um pouquinho mais aleatório, né? Tem um tema específico, né? Tem um tema muito específico. E hoje vai ser a gente poder fazer uns dois temazinha bacana, que nem eu fiz agora um pouco no Instagram, né? E vamos falar um pouquinho sobre carnaval e eu vou falar um pouquinho mais também sobre um tema que eu também estava abordando lá no Instagram agora há pouco, né? Carnaval é um tema, começar com ele e terminar com outro temazinho, tá bom? Bom, todo mundo gosta de carnaval, todo mundo assiste, mas eu vou falar para vocês que carnaval ele é um tema popularizado hoje em dia, mas no começo ele não existia para muitas pessoas. Os brasileiros começaram a gostar. Ele foi trazido para nós, né, colonizadores de Portugal, segundo, né, eu estava lendo. E para quem não sabe, né, eu mesma não sabia, né, e assim a gente ficou fixado mesmo aqui como o Rio de Janeiro, né, muitas pessoas começaram a popularizar, a fixar mesmo aqui no Rio de Janeiro, né, então foi muito movimentado. Outra coisa muito bacana também foi no início das quaresmas, que começou mesmo a ter os movimentos, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o carnaval ele começou a ficar mais frequente em momentos em que muitas pessoas na pandemia, depois que começou a popularizar muito, né? Na pandemia, antes da pandemia, as pessoas começaram a querer muito, né? A querer muito usar o movimento sem usar máscara, né? Então a gente não usava máscara no começo, então era muita aglomeração, muitas pessoas dançando, pulando, confete, essas coisas. Depois que teve o movimento de popularização, aí sim a gente começou a ter o movimento da Covid, e a Covid começou a nos bloquear. Bloqueando em termos de ficando em casa com as crianças, vendo por televisão, e assim foi tendo um contato a menos com a rua. Então essas coisas foram acontecendo, e aí a gente foi vendo que realmente foi bloqueado em grande parte dos outros lugares, né, que a gente costumava a frequentar, não estava mais dando para frequentar. E a gente foi vendo que realmente esse movimento foi diminuindo, até que realmente a gente começou a ter os bloqueios. O Covid começou a nos mostrar que realmente a gente tinha necessidade, sim, de nos recriar, né? E assim foi acontecendo. Até os momentos de hoje, ainda estamos nos recriando, não é verdade? E aí foi isso que nos fez com que a gente ainda, até hoje, estamos ainda andando devagarinho, nos recriando, não é verdade? Então, o carnaval foi vindo para isso. Outra coisa que eu ia comentar com vocês pessoas que comentam muito, caiu muito o movimento de mas eu deixei de frequentar igrejas. As igrejas foram fechadas por causa da pandemia, e todo mundo sabe que a rotina caiu bastante,
para quem frequentava as igrejas, começou a não mais frequentar, ficou uma coisa do tipo, então via televisão. De fato começou a ser mais assim, via televisão, as pessoas começaram a ver os cultos por televisão. E aí a gente sabe que não é a mesma coisa, mas as pessoas mais de domingo fizeram isso. Mas as habitoladas começaram a não gostar muito, né? Eu digo habitoladas porque realmente existem as que realmente precisam dessa dosagem todo santo dia, de estar indo todo santo dia. Hoje eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não gostei do que eu vi, né? Eu vou confessar a vocês que eu já fui e hoje eu falo que eu não sou mais, mas eu até estou defendendo essa pessoa, esse pastor, mas não pelo fato de ter acontecido isso, mas porque ele não teve o direito de se defender, tá? Isso eu acho que toda pessoa tem que ter o seu direito de se defender, e isso não aconteceu com ele, tá? Uma moça que se diz, né, que eu acho que isso é ridículo, mas que poderia ter feito diferente, que se diz crente, cristã, ela veio às redes sociais, no stories dela, no Instagram, e porque queria, né, falar que o pastor tinha por obrigação dizer as coisas, porque que ela, de uma certa forma, votou, fez alguma coisa assim na candidatura dele, porque ela achou acúmulo. Gente, não tem que misturar voto nenhum com religião. Primeiro, que a gente tem o livre-arbítrio, e outra, ela é uma ovelha. Ovelha é simplesmente ouvir o que o pastor tem a dizer, acatar e ponto. Somente. Se ela quer chamar atenção, bota uma melancia na cabeça e sai. Ou então ela simplesmente pega, fecha, abre uma igreja para ela e ponto. Simples assim, né? Agora ela simplesmente pegou e ofendeu o pastor. Porque ele tem que fazer... Não, ele não tem. Você é uma ovelha, limite-se a esse ponto. Mensagens como essa estão passando dos limites, né? Eu passei uma mensagem esses dias, uma lista que eu tenho no meu WhatsApp, para algumas pessoas sobre mensagens de como se comportar mentalmente, como você deve se comportar de forma adequada em lugares públicos, em lugares que você, né, independente do modo em geral. E eu postei isso para algumas pessoas, alguns grupos que eu participo, e postei para algumas pessoas, né, em específico, que eu achei bacana e tal, achei que a mensagem em si ia ser muito interessante, e aí sim ia ser bacana essas pessoas abranger a cabeça, expandir a cabeça, né? Não foi o que aconteceu. As pessoas acharam que, de fato, eu queria que elas mudassem, mas mudassem, assim, de religião, entendeu? De fato, isso que é mentira. E aí eu peguei e as pessoas, eu mandando as mensagens, as pessoas voltando a mensagem para mim. E aí eu fui ver, né, o retorno das mensagens para mim. E eu falei, nossa, mas por quê? Né, o retorno, eu mandava as mensagens e elas voltavam. E aí eu fui ver. Nossa, mas eu sou cristão. Eu falei, gente, é só mensagem. Eu não tô querendo que você mude de religião. Até porque eu não preciso que você mude de religião, né? O intuito não é que você mude do que você é para uma coisa, né? E aí a pessoa ficou, de uma certa forma, não curtiu muito. Mas o meu intuito, gente, não é mudar você de um lugar para o outro lugar. Simplesmente é mostrar para você que pode expandir a mente. Era isso. Mas as pessoas não estão prontas nem para isso.
pudera para a morte. Então foi o que aconteceu, né? Então foi assim que ocorreu esse fato, né? Eu fiquei meio chateada com esse rebuliço todo, né? Eu até achei que as pessoas fossem realmente entender, quando na verdade não ocorreu. Mas fica a dica: se vocês tiverem alguma mensagem, seja ela de qualquer tipo, cristã, não cristã, seja de catolicismo, kardecista ou qualquer outra, passem para frente. As pessoas têm que entender que religião não marca tela de igreja, entendeu? Se você é de uma religião ou de outra, independente. Até porque Deus, ele não tem religião. Deus, na verdade, ele não deixou a igreja cristã, católica, espírita. Deus, ele não deixou nenhuma igreja para chegar e falar assim: olha, você segue uma igreja católica, você segue uma igreja cristã, Ele não deixou. Ele deixou o livre-arbítrio pra gente. Foi isso que ele deixou. Coisas que as pessoas habitoladas estão alucinadas, estão loucas. Mensagem que é mensagem, a gente deixa. Independente se é cristã, se não é. É mensagem, gente. O que vai doer tanto assim? Sabe? E essa louca que colocou o Bolsonaro, que meteu política com meio de religião. O que tem a ver política com religião? Pudera, ela quer mandar, se elege como política, ou então abre uma igreja para ela. Agora, colocar a culpa no pastor, coitado. Né? Que acho que ele não teve defesa nenhuma, porque ela veio para uma rede social falar dele. Isso é uma coisa que uma ovelha não faz. Isso, para começo, é um pecado. Uma ovelha que é ovelha fica quieta, escuta e fica quieta. Eu sei porque eu já fui uma ovelha. Hoje eu sou kardecista. E olha, não sou melhor que ninguém, mas eu sei os mandamentos e eu sigo alguns mandamentos, mesmo sendo kardecista. É uma pena que as pessoas estão ficando doentes mentalmente e que elas não querem crescer. Infelizmente. Religião é uma coisa que não se discute, não se debate com ninguém e não vem para a rede social debater com ninguém. É que nem futebol. Você não debate futebol com um garoto, nem com uma garota que joga. Se você é um gay, você também não debate isso com gay, sabendo que isso vai ofender. As pessoas estão doentes e não estão enxergando. Aí, quando tem uma pessoa de cara e de coragem que vem para uma rede social como eu, você é louca. Não, eu sou simplesmente isso aqui. Eu defendo eles porque eu sei que muitos deles, quando vêm para a rede social, as pessoas caem em cima. Como eu disse, eu já fui crente. Hoje eu sou espírita. E sou criticada por ser espírita. E nem por isso me fecho. Sabe por quê? Porque eu sei que lá do outro lado, quando eu voltar para cá, eu vou voltar bem melhor. Porque eu sei que aqui eu sei que eu tô aprendendo. Pode ser que eu reencarne aqui e eu aprenda mais. Posso ser mentora de algumas pessoas que estão vendo aí de repente essa live. Pois é, gente. Essa foi uma live curta, mas foi uma live que eu queria mostrar para vocês que se vocês têm alguma religião,
Não coloquem política e não critiquem pastor, padre, porque vocês não são Deus, nem Satã. Vocês são encarnados, assim como eu, e que vocês estão aprendendo. E o dia que vocês realmente forem desencarnados, aí vocês vão entender o que eu tô falando. Pode ser que agora vocês vão falar, é louca, mas a louca acredita em reencarnação. A louca perdeu um pai. E a louca hoje é espírita por causa do pai. Aprendi da pior forma. Então, para muitos pode ser que a loucura chegue ao extremo ou não. No meu caso, eu aprendi muito e estou aprendendo ainda. Mas uma coisa eu sei. As coisas que eu aprendi e eu aprendo são coisas que não tem mais volta. O que eu aprendi eu estou passando para frente. E eu espero que algumas pessoas entendam e passem para frente também. E é isso. Então fica um grande beijo para vocês. Compartilhem. Publiquem com alguém que vocês realmente queiram que aprendam mais sobre essa live. Comentem. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima live. Não esqueçam. Thalita Renova tem várias outras lives aqui bacanas. Tá bom?